O Internacional ficou no empate em 1-1 contra a equipe do Palmeiras, com um descontentamento por parte do torcedor que foi até o estádio Beira-Rio. E após a partida, respostas fortes vieram do vestiário. O técnico Roger Machado, por exemplo, falou a respeito da postura dos jogadores no trabalho do dia a dia. E falou sobre vergonha na cara, algo que, segundo ele, existe no atual plantel, o que motivou ele a abrir os trabalhos feitos ao longo da semana no CT de Alvorada. Roger Machado também comentou o jogo e citou aquele que para ele foi o erro crucial para que o Inter não saísse com a vitória. Valorizou a atuação e a evolução tática do time adquirida em relação ao trabalho realizado nesta última semana. Wesley, na zona mista, confrontou um repórter ao ser questionado sobre um teto que o Internacional chega do ponto de vista de atuação nos jogos em casa. Bruno Henrique falou sobre o mau momento e sobre o fato do Inter não vencer a 11 jogos e estar a um ponto apenas da zona de rebaixamento. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 4 de agosto de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Atupla nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. A gente começa falando a respeito do jogo. Óbvio, o mais importante, o Inter empatou 1-1 contra a equipe do Palmeiras, um resultado que chateou bastante o torcedor que foi até o estádio Beira-Rio, principalmente pela expectativa gerada ao longo do jogo. O Inter começou jogando bem, abriu o placar contra o Palmeiras, teve o jogo na mão, poderia ter matado o jogo, mas em algumas falhas acabou cedendo, entregando o empate para o adversário. Eu falo sobre o jogo nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir e o meu relato completo da partida, quem jogou bem, quem jogou mal, quais foram os erros do Internacional neste confronto que irritou bastante o torcedor em função dos erros cometidos pela equipe, tá? Mas eu já quero pular para o vestiário. O técnico Roger Machado abriu falando sobre a questão emocional, se o time sentiu algum impacto, algum abalo emocional e por isso acabou cedendo o empate. Disse Roger, a questão emocional só vai ser positiva com os resultados. Hoje, o emocional pesou uns 5 minutos antes do gol. Tivemos um emocional forte, produzimos um grande número de oportunidades que poderiam ter nos dado uma vitória até com tranquilidade. Sofremos e conseguimos superar o ímpeto do Palmeiras. Aí depois ele disse, ninguém que vive um bom momento se preocupa com questões emocionais, porque na visão do Roger Machado, vale apenas a vitória. Resta apenas a vitória para que rapidamente os problemas emocionais eles se solucionem. O Roger é um cara que, quando ele era técnico do Grêmio, ele trouxe uma frase que ela se adapta muito bem a um conceito que ele entende, que é os problemas do futebol eles começam e eles terminam dentro do campo. Ou seja, o time está mal emocionalmente? Sim, porque está perdendo. Sabe como é que se termina isso? Ganhando. É uma ideia que o Roger tem e que ele aplica na sua fala, nas suas entrevistas coletivas, tá? Além disso, o Roger trouxe uma fala a respeito do jogo. Ele explicou a partida, valorizou muito a evolução do time do Internacional, entende que o Inter apresentou uma evolução tática, um modelo de jogo que em pouco tempo já está conseguindo se sobressair. Ele entendeu que em 95% do confronto o Inter foi melhor, que o Inter mereceu vencer a equipe do Palmeiras, mas que houve em determinado momento um descuido. O Roger, por exemplo, rechaçou e descartou a ideia de ter recuado o time. Ele disse que o Inter recuou porque o Palmeiras empurrou o Inter para o seu campo defensivo pela qualidade do Palmeiras, mas disse que as trocas eram justamente para tentar reagir e colocar o Inter um pouco mais avançado no campo. E falou sobre o erro que para o Roger Machado foi capital para o Inter não ter vencido o jogo, que foi o erro defensivo. O erro de transição defensiva, algo que o próprio Roger relatou, que foi trabalhado ao longo da semana. Pela característica do Palmeiras, de ser um time que joga direto, de ser um time que joga nas costas do zagueiro. Mas, em um erro na transição defensiva, o Inter acabou levando o gol. Isso foi lamentado pelo Roger Machado, que tratou de valorizar a evolução na atuação daquilo que o Internacional apresentou. Mas uma fala do Roger chamou a atenção. Quando ele explicou o porquê ele abriu treinos
ao longo da semana e para falar sobre também a postura dos jogadores e do grupo. Vamos ouvir o que falou o técnico Roger Machado. Porque a gente teve, né, o torcedor protestando, né, e isso em alguma medida, né, a gente busca tentar não neutralizar, não há essa possibilidade, mas tentar direcionar, né, os treinos que eu abri para vocês, né, uma das motivações foi justamente para que ao mostrar o ambiente do trabalho e mostrar que os atletas trabalham pra caramba, né, e que por vezes se imagina que o mau momento sejam porque os atletas ou estão de corpo mole ou os falta vergonha na cara, como por vezes eu já ouvi, né, ou falta gana da vitória, né? Então, uma das motivações de abrir o treino foi também para que vocês fossem testemunhas de que os atletas trabalham muito para reverter esse resultado. Né, nós todos somos responsáveis por ele, nós todos estamos buscando alternativa, né, a janela aí está aberta, né, a gente sabe que já houve saída de jogadores, a gente está buscando qualificar o elenco, né, trazendo atletas que possam nos ajudar nesse momento, né, e agora nós teremos uma outra semana. O ideal seria uma atmosfera positiva com a vitória, né, mas a gente precisa saber lidar com esse momento que ele é real, né, e buscar trabalhar cada vez mais. Tá aí a fala do Roger, ele chega a citar o vergonha na cara, né? E teve muita gente em rede social dizendo que isso foi uma indireta pro Renato. Mas a própria resposta completa, ela já mostra que ali o Roger vinha comentando e respondendo uma pergunta sobre o ambiente da semana e sobre os protestos que aconteceram em Alvorada, protestos esses que também pediam vergonha na cara por parte dos jogadores. Mas eu quero citar uma outra fala importante do Roger nesse contexto, que é ele prometendo reforços. Ele afirmando claramente que o Inter está na janela buscando exatamente essas reposições para saídas que estão acontecendo. Então essas movimentações devem ficar mais claras a partir dos próximos dias, também com alguns movimentos de saídas que estão, enfim, perto de serem oficializados. Na zona mista, a gente teve a fala de 2 jogadores. Um deles foi o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, que fez um golaço, ficou muito feliz pelo gol que marcou, comentou sobre isso, disse que ficou contente de ter acertado aquele chute, mas ele foi questionado sobre o momento ruim do Inter no Campeonato Brasileiro. O Inter não vence há 11 jogos, a última vitória do Inter foi no Clássico Grenal, e o Inter hoje está 1 ponto acima da zona de rebaixamento, disse Bruno Henrique. É um momento bem difícil mesmo, a gente sofre bastante, sabemos que o torcedor sofre. Começamos o ano muito bem e, infelizmente, em questão da parada, perdemos um mês de competição. Perdemos um pouco do nosso ritmo, teve troca do treinador e agora a gente tem que pensar no momento que estamos, porque temos um bom time, começamos um novo trabalho e agora tem que trabalhar para evoluir. Ele foi perguntado sobre os protestos da torcida. Ele disse que protestos são normais. Jogar em clube grande no Brasil é assim. Torcedor tá chateado com a gente entende a cobrança. E nós, jogadores, só podemos responder dentro de campo, trabalhando. Falar para o torcedor que a gente entende. Nós também estamos em uma situação ruim. Quando não se vence, a gente mal pode sair de casa. A gente recebe este protesto, a gente sabe que o torcedor está chateado e a gente está trabalhando para sair da situação. Uma fala bem interessante também do Bruno Henrique, diretamente para o torcedor que fez protestos ao longo da semana, por exemplo, no CT de Alvorada. E outro jogador que falou foi o Wesley. O Wesley que foi, enfim, partícipe do desempenho do Inter que culminou no empate, ele erra alguns lances capitais ali. E ele foi questionado na entrevista pelo repórter Jason Lisboa, da Rádio Gaúcha, sobre o fato do Inter não conseguir avançar, e quando todo mundo achar que o Inter, vai vencer o jogo, alguma coisa acontece, o Inter empata, perde, isso tem acontecido ao longo de todos os últimos jogos. E a pergunta irritou um pouco o Wesley. Vamos ouvir o que foi perguntado e a resposta do Wesley, que também foi uma resposta forte no vestiário colorado. Qual é a confiança que vocês têm de dar, de fato, essa volta por cima, Wesley? Tudo bem, é um início ainda de trabalho do novo treinador, mas o time dentro de campo, ele até reagiu, mas parece que chega em determinado momento do jogo, ele chega num teto e não consegue mais avançar. Como é que o torcedor pode ter confiança nessas propostas? Cara, eu acho que não assistiu o jogo, porque eu discordo totalmente de você, porque acho que o jogo que a gente fez hoje foi digno de quem vai brigar em cima na tabela, não só hoje, contra o Bahia também. Então, se você pegar um primeiro tempo um pouco abaixo do nosso, a gente consegue fazer um segundo tempo mais sólido e acabamos com
com um gol no final ali, conquistando um ponto fora de casa. Então, respondendo a tua pergunta, a gente se apegar nos jogos atrasados também para poder pontuar, para poder voltar para a parte de cima da tabela. Eu acho que um resultado positivo na próxima rodada já nos coloca na primeira parte da tabela. Uma certa indignação do Wesley pela pergunta feita, depois ele respondeu, mas o entendimento do Wesley é esse: o Inter tá jogando bem, o Inter evoluiu, o Inter mostrou um futebol que é para ser um dos times da parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, mas precisa ganhar, e o Inter tem essa chance agora no próximo domingo contra o Atlético Paranaense, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa segunda-feira. A gente tem jogos pelas Olimpíadas, partidas pelas Olimpíadas, mas eu quero chamar a atenção de vocês pro basquete masculino, porque Brasil e Estados Unidos é um jogo que não tem odd, tá? Mas você pode apostar, por exemplo, na vitória do Brasil, tá pagando 12, empate 21. Não tem como apostar nos Estados Unidos, porque é o amplo favorito. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!